Era a véspera de Natal à noite, e costumávamos celebrar essa data especial em nossa casa quando eu era criança. Meus avós, tios e primos sempre participavam dessas celebrações, e eu devia ter cerca de 12 anos naquele ano. Enquanto minha mãe preparava o tradicional pato para a ceia, eu a auxiliava na cozinha. No entanto, meu pai estava lidando com um resfriado severo e tentava evitar contato próximo com os outros. A família começou a chegar gradualmente. Meu tio Joe foi o primeiro, acompanhado de meu primo Chris e Valerie, que eram os mais próximos em idade a mim. Eles trouxeram consigo um videogame para o meu PlayStation, o tão esperado A Driver 2. Deixamos o jantar de lado por um momento para aproveitar o jogo, mas fomos interrompidos pela minha mãe, que, estressada com os preparativos, insistiu que retomássemos mais tarde. Com a chegada do restante da família, ajudei a arrumar a mesa e cumprimentei a todos. Em pouco tempo, todos estavam reunidos para a ceia. Lembro-me vividamente de um incidente no porão, onde minha mãe me pediu para buscar o recheio esquecido. Enquanto procurava atrás do bar improvisado no porão, percebi algo coberto por um cobertor no canto. Inicialmente, pensei que fosse um primo tentando me assustar. As luzes se apagaram subitamente, a porta do porão bateu, e, para minha surpresa, uma pessoa de aparência desgrenhada estava lá. Gritei para quem quer que fosse, presumindo ser Chris ou Valerie, que eu faria a surpresa assustadora. No entanto, ao retirar o cobertor, fui surpreendido por um aperto forte em meu pescoço. O intruso, um homem sujo e mais velho, soltou-me e fugiu para o quintal. Aterrorizado, gritei por socorro, enquanto parte da minha família correu para o quintal em busca do invasor. A polícia foi chamada, mas não conseguiram encontrá-lo. Supostamente, era um morador de rua que buscava abrigo do frio. Embora tenha sido inicialmente pensado como uma brincadeira de meus primos, a situação revelou-se perigosa, destacando a importância de manter todas as entradas de casa sempre trancadas. Era a véspera de Natal, e eu, sendo apenas um garotinho, testemunhei uma situação perturbadora envolvendo meu pai e sua breve namorada, Sydney. Minha mãe havia falecido quando eu era muito jovem, privando-me de uma figura materna durante grande parte da minha infância. Quando meu pai começou a sair com Sydney, ela passava alguns fins de semana em nossa casa, proporcionando-nos a sensação reconfortante de ter uma mulher por perto. Na noite de Natal, após assistirmos ao filme A F em família, meu pai e Sydney foram para a cama. Eu fiquei acordado por mais um tempo com meu irmão, assistindo ao filme A The Polar Express. Por volta da meia-noite, desci para verificar os presentes sob a árvore. No entanto, ao olhar para a sala iluminada pela árvore de Natal, deparei-me com uma cena surpreendente e Sydney estava debaixo da árvore, mexendo nos presentes. Inicialmente, pensei que ela estava apenas organizando os presentes, mas logo percebi que algo estava errado. Vi Sydney vasculhar a bolsa de presentes, examinar um presente destinado à minha irmã, um item de maquiagem, e, de maneira chocante, vasculhar a carteira do meu pai. Ela pegou algumas notas e as escondeu no bolso de suas calças de pijama. Intrigado e preocupado, continuei observando enquanto ela foi até a cozinha e mexeu na saliência onde meu pai guardava sua carteira. O momento seguinte foi ainda mais alarmante, pois ela examinou um frasco de medicamento prescrito, provavelmente meu pai. Ao perceber minha presença, ela recolocou o frasco e eu rapidamente retornei ao meu quarto, fingindo estar dormindo. Minutos depois, a porta se abriu e fechou. Com algum receio, verifiquei se ela havia ido embora. Olhei para cima e vi Sydney de pé à beira da minha cama. Ela afirmou ter visto eu a observando, justificando suas ações ao afirmar que apenas estava verificando se meu pai tomava seus medicamentos. Ela desejou um Feliz Natal e saiu. No dia seguinte, meu pai ficou furioso ao descobrir que $60 haviam sido retirados de sua carteira. Olhei imediatamente para Sydney, que reagiu com um olhar que indicava que ela sabia que eu sabia. Embora eu tenha hesitado inicialmente, mais tarde naquele dia, contei a meu pai a verdade sobre o que testemunhei.
Apesar da desconfiança inicial, ele acreditou em mim quando mencionei que ela também mexeu em sua medicação. A revelação levou a uma discussão acalorada entre meu pai e Sidney, mas surpreendentemente, ele não a expulsou. Ela negou ter roubado dinheiro, e meu pai, aparentemente indeciso sobre como lidar com a situação, não tomou nenhuma medida drástica naquela noite. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto, desobedecendo a orientação de meu pai para nunca fazê-lo. Essa precaução se mostrou acertada, pois, na mesma época em que ouvi as maçanetas da porta balançando, confirmei no dia seguinte que não era meu pai quem estava tentando entrar. Depois desse incidente, implorei ao meu pai para não continuar vendo Sidney, pois ela me assustava e parecia estar tramando algo relacionado à sua medicação. Felizmente, ele ouviu meu apelo, e Sidney deixou de fazer parte de nossas vidas. Fico me perguntando o que ela realmente pretendia fazer com a medicação e sinto gratidão por meu pai ter interrompido seu relacionamento com ela antes que algo mais grave acontecesse. Na noite de Natal de 2021, que caiu em um sábado, eu estava em Vermont, visitando minha família para as festas. Planejava ficar com eles durante o fim de semana, desde o sábado após o Natal até a segunda-feira. Na véspera de Natal, participei de uma reunião familiar na casa de meu tio com minha namorada, embora ela não tenha vindo comigo para Vermont. Dado que nossa família está espalhada pela costa leste, a reunião não foi muito grande, incluindo meus pais, meu irmão mais velho, sua namorada, minha tia e meu tio. A casa era espaçosa o suficiente para acomodar todos nós, e seguimos a tradição familiar de assistir a um filme juntos após o jantar, com uma lareira acesa. Naquela noite, optamos por assistir a Bad Santa, um dos filmes favoritos de Natal do meu pai. Após o filme, desfrutamos de torta de abóbora e sorvete, seguidos por uma partida de cartas. Por volta das 11 da noite, todos foram se acomodando em seus lugares para dormir. Meu irmão e sua namorada ocuparam um dos quartos de hóspedes, enquanto minha tia e tio ficaram com o segundo. Eu, por minha vez, optei por dormir no sofá-cama da sala de estar, próximo à lareira, desfrutando da atmosfera acolhedora. Enquanto cochilava com a TV ligada, desliguei e apaguei as luzes da árvore de Natal ao sentir que estava prestes a adormecer. O fogo da lareira já se apagava, deixando a sala quase totalmente escura. Foi então que entrei em um sonho sobre o Natal e minha família, mas desta vez estávamos na casa do meu tio, com mais membros da família presentes. O sonho, embora não fosse particularmente emocionante, tomou um rumo estranho quando todos os membros da minha família, dentro do sonho, pararam de falar e se voltaram para mim. Minha tia Melissa, de forma séria, disse que havia alguém na casa e pediu para eu acordar. Subitamente, acordei com o coração acelerado e me sentindo perturbado pela forma como o sonho terminou. Sentei-me, observando o quarto escuro e me sentindo desconfortável com a altura do teto. Ao olhar na direção da cozinha, ouvi um leve ruído no chão onde ela se encontrava com a sala. Fixei o olhar na direção indicada e percebi que o fogo estava apagado, ainda mergulhando o ambiente na escuridão. Parecia haver uma figura de pé onde a cozinha começava, e perguntei em voz alta quem estava lá, recebendo apenas silêncio como resposta. A silhueta na porta da cozinha permaneceu, e eu, intrigado, me aproximei para ter uma visão mais nítida. Para minha surpresa, a figura começou a se movimentar, revelando-se uma pessoa. Em um tom mais alto, questionei quem era, mas a silhueta se dirigiu à porta dos fundos, que pude ouvir fechar. Em pânico, comecei a chamar por minha família enquanto saía correndo para o frio da noite. Todos se juntaram a mim, e enquanto esperávamos pela polícia, observamos pegadas na neve levando em direção à floresta escura. Apesar da hesitação em seguir os passos de um intruso desconhecido, optamos por chamar a polícia em vez de arriscar. Os policiais rastrearam as pegadas até onde puderam, mas a trilha desapareceu ou se tornou impossível de seguir. Não houve outras chamadas sobre arrombamentos naquela noite, pelo menos até aquele momento. No dia seguinte, não encontramos nenhuma notícia sobre o incidente nos jornais, levantando a possibilidade de ter sido um evento isolado.
A casa dos meus pais pode ter sido o alvo de alguém em busca de objetos de valor, como presentes de Natal caros. Apesar de não ter ocorrido nenhum roubo grave, a imagem da pessoa na porta da cozinha continuou a me assombrar, tornando difícil adormecer novamente naquela sala.